E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte 8 do Rei da Tribo Primitiva. E a pedido de vocês, depois de 6 dias desde a parte anterior, hoje eu estou trazendo a parte 9 do Prota que mal reencarnou em um Isekai e se tornou rei de uma tribo primitiva. O card da playlist desse manhwa vai estar passando na tela. Galera, eu estou gostando muito de fazer vídeo dessa obra, e se vocês também estão gostando dos resumos desse manhwa, deixa o like, inscreva-se no canal, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a tão esperada parte 10 dessa obra. Anteriormente o protagonista saiu da tribo à noite junto com as duas garotas para ver a fonte de água, mas no meio do seu caminho na floresta assustadora, ele se encontrou com seus subordinados Garra Negra que estava indo até a tribo para buscar o dominó, e a tia Sharon que estava protegendo o Prota na sombra. Assim ele foi levado até o Mai que estava gravemente ferido. Na parte anterior eu pensei que era uma mulher, mas para o azar de muitos Mai era um homem. Assim corta para outra cena onde mostra o sogrão tentando manter seu companheiro acordado, dizendo para ele aguentar firme e não se preocupar, já que o Garra Negra foi até a tribo para buscar alguns dominós de cura. Mas como Mai entendia perfeitamente a gravidade do seu ferimento, ele disse que não será capaz de aguentar por muito mais tempo, então eles deveriam deixar ele para trás, já que o cheiro do seu sangue vai atrair as feras, então se eles ficarem por mais tempo ao seu lado, eles vão ser cercados por um bando de feras famintas no meio da noite, e percebendo que não tinha muito tempo, ele pediu para seu capitão deixar uma porção da sua carne seca para seu filho, já que mais cedo ou mais tarde, ele despertará e se tornará um guerreiro de tatuagem. Mano, eu acho incrível o fato dos personagens de animes conseguirem citar um testamento gigante quando estão morrendo. Ao mesmo tempo o sogrão tentou aliviar o clima e passar mais confiança por seu companheiro, fazendo uma piada, ao dizer que ele vai conseguir sair dessa, já que se ele consegue falar esse testamento gigante, ele ainda tem muita energia sobrando, então ele não deve pensar em outras coisas, ele deve apenas aguentar mais um pouco, e enquanto falava isso, ele sentiu algumas presenças se aproximando dele, e pensando que era alguma fera, um dos guerreiros de tatuagem jogou sua lança no lugar da onde estava vindo o barulho, e para o azar do Garra Negra, ele foi acertado novamente, mas dessa vez foi de raspão, e sem perder sua velocidade a lança continuou sua trajetória, mas foi parada pela tia Sharon, e vendo ela junto com o feiticeiro, o sogrão ficou surpreso, já que ele não esperava ver seu jovem mestre em tal lugar. Então irritado ele repreendeu seu subordinado, já que ele tinha pedido para o Garra Negra buscar o dominó de cura, e não trazer o feiticeiro para um lugar tão perigoso. Mano, como todo recruta esse novato só se dá mal. É claro, o sogrão também repreendeu sua filha e também a garota raposa por deixar o jovem feiticeiro sair da tribo, mas diferente do seu sogrão que esqueceu completamente que seu companheiro estava morrendo, o Prota foi até o Mai, e disse para o sogrão que não foi culpa delas, ele que insistiu em sair, e ele não se arrepende dessa sua decisão, já que se ele não fizesse isso, um dos seus guerreiros morreria. E vendo a ferida dele, o Prota explicou que o ferimento era muito profundo, e não era um ferimento que uma pessoa da terra pudesse suportar, mas como Mai era um guerreiro, ele tinha um físico muito além da imaginação de um terráqueo. Então se ele usar a habilidade de cura que ele adquiriu ao vir para esse Isekai, tem grande chance do Mai sobreviver. E percebendo que o jovem feiticeiro usaria sua habilidade de cura, o sogrão mandou seus subordinados vigiarem o perímetro, e vendo o Prota usando a magia de cura, a Yenhua ficou surpresa, já que para aprender a usar alguma magia você precisa de no mínimo um mês, mas o Prota conseguiu aprender em pouco tempo. Não só isso, ele consegue usar a magia sem citar um encantamento, e essa era a primeira vez delas vendo tal coisa. Até o sogrão ficou surpreso e disse que o ancião tinha falado que o talento do novo feiticeiro era surreal. Ao mesmo tempo, o Prota percebeu que sua cura era eficaz, mas a taxa de recuperação era muito limitada, e o motivo disso era que sua habilidade era nível 1. Então sem outra opção, ele teve que usar sua magia várias vezes para conseguir cicatrizar completamente a ferida. E vendo sua barriga novinha em folha, o Maimang ficou surpreso, mas como ele tinha perdido muito sangue, o sogrão mandou um dos seus subordinados levar ele de volta para a tribo, já que seu corpo estava muito fraco para conseguir lutar contra uma fera. E vendo o Mai dizendo que ainda conseguem lutar, o sogrão perdeu a paciência, e disse que mesmo o Mai tendo asas desde quando era uma criança, ele sente que o Mai não é do clã das águias, mas sim do clã das maritacas, já que ele não cala a boca mesmo quando está morrendo. Então deixando as coisas mais claras, o sogrão disse que se ele ficar com eles não serão capazes de proteger o feiticeiro. É claro, depois dessa ele não teve outra opção a não se voltar para a tribo primitiva. Depois mostra o Prota exausto por ter usado muita energia para curar seu subordinado, e se ele tivesse usado toda sua energia, ele teria desmaiado. Mas se fosse eu não importaria em desmaiar se tivesse duas belas waifus cuidando de mim.
Ao mesmo tempo ele abriu o painel de propriedades do sistema, e nele mostrava que ele tinha a tatuagem do dragão de fogo. Ele também viu que sua capacidade de cura tinha aumentado em 9 pontos, mas como sua cura era muito lenta, ele tinha que encontrar uma maneira de aumentar o nível da sua habilidade de cura rapidamente. Caso contrário, se mais pessoas forem gravemente feridas, ele não será capaz de salvar suas vidas. E como ele tinha usado muita força mental, o sistema disse para ele descansar o suficiente para se recuperar. Assim, enquanto descansava, o prota perguntou para o sogrão como foi que o Mai conseguiu uma ferida tão grave. E ele respondeu que Mai foi um pouco descuidado durante a patrulha, e foi atacado por vários lobos da floresta amaldiçoada. E entre os animais de raça mista, o lobo da floresta amaldiçoada pertence à facção mais fraca, mas mesmo assim eles podem atirar dardos de ossos que são difíceis de evitar, e isso torna eles criaturas perigosas. E ouvindo isso, a Yenhua repreendeu o prota dizendo que não era para ele ter saído da tribo, já que até o tio Mai, que é um guerreiro de tatuagem experiente, foi gravemente ferido. É claro, o prota sabia disso, mas mesmo sabendo desse risco ele decidiu sair da tribo, já que ele tinha que conseguir mais conhecimento desse mundo, para fazer a tribo primitiva prosperar. E nisso ele descobriu que não existem apenas animais selvagens na floresta, mas também tinha grandes feras, que apenas fortes guerreiros poderiam enfrentar. Cada animal é diferente, categorizado de fraco a forte. Existem 3 tipos: bestas de raça mista, besta de raça pura e besta de raça herdada. A força do guerreiro de tatuagem também tem 3 níveis correspondentes às feras. Na tribo atual apenas o sogrão, a tia Charron, o general leão, o Mai e o Kinja estão no primeiro escalão. Depois de atingir o pico de guerreiro de tatuagem do nível novato, eles vão subir para o nível intermediário. E com seus níveis atuais, seria difícil para eles lidarem com os lobos da floresta se eles fossem atacados de repente. E de acordo com suas observações, o princípio da sua habilidade de cura é semelhante ao da fisioterapia da medicina chinesa. Resumindo, ele só conseguiu curar o Maimang porque seu físico era muito forte, mas diferente dele o ancião já estava com o físico sem energia, então sua habilidade de cura não foi o suficiente. Além disso, ele conseguiu ver a batalha entre um guerreiro de tatuagem novato no seu nível máximo contra um guerreiro comum, e na sua visão, o fato da tia Alb ter dominado completamente seu adversário se deve ao fato dela ter destruído a arma dele logo no início. Depois o sogrão falou para Charron e o Garra Negra se preparar para escoltar o feiticeiro de volta para a tribo, mas o prota disse que não vai voltar ainda. Eles têm que levar ele até a fonte de água primeiro, já que esse foi o motivo dele ter saído da tribo. Mas o sogrão negou e disse que lá é muito perigoso. Há muito mais feras do que os guerreiros que eles têm, então não há como protegê-lo. Mas o prota não podia voltar atrás agora, já que se ele não conseguir as informações sobre a fonte de água, ele não vai conseguir criar um plano para acabar com a escassez de água, e com isso não haverá futuro para sua tribo. Então sua própria segurança não é algo importante. E por mais perigoso que seja, ele tem que arriscar sua vida, para não deixar que a herança da tribo seja destruída em suas mãos. E enquanto falava isso ele teve um flashback, aonde mostrava um ancião bem jovem, dizendo para um garotinho para ele não se preocupar, já que ele é o feiticeiro da tribo, então ele não deixará um garotinho como ele passar fome. E terminando esse flashback, o prota disse para o sogrão não se preocupar, se houver algo perigoso, ele vai recuar. E vendo que ele não desistiria do seu objetivo, o sogrão decidiu levar ele até lá, mas antes de partir, ele disse para seus subordinados protegerem o jovem feiticeiro com suas vidas. Depois, enquanto caminhava, o prota disse que mesmo falando aquilo, ele não pode negar que essa montanha é assustadora. E mesmo seu atributo sendo o dobro das pessoas comum na Terra, ele já está muito cansado depois de caminhar por pouco tempo, já que nesse mundo primitivo ele ainda é um sedentário. E diferente dele as pessoas ao seu redor não estão nem suando, e para piorar andar nessa floresta assustadora estava fazendo ele lembrar de vários filmes de terror. Felizmente existiam vagalumes que ajudam a pavimentar o caminho, senão ele já teria saído correndo. Mas como ele deve manter sua dignidade como homem ele não pode fazer isso, já que até a garota raposa que é bem medrosa está de boa. Ela até pegou umas frutas para ele nessa floresta assustadora, e enquanto ele pensava nisso, o sogrão disse que eles chegaram no seus objetivos, e assim acaba o capítulo 12. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do rei da tribo primitiva, liderando sua tribo para fora da pobreza e a transformando no reino mais forte, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final de novembro. Um mês atrás para mim era impossível bater essa meta até o final do ano, mas com a ajuda de vocês nesses últimos vídeos, eu acredito que consigo bater essa meta nesse mês.